para esse bate-papo, que hoje também é novo para mim. Pois é, ô, Ana, só não vai ser polêmico, ó, só vai se tornar polêmico se você virar uma deputada ladrona, viu? Porque o que tem por aí em Minas é brincadeira, viu? É Gente, eu vou brincadeira. te falar, é muito difícil porque parece que o próprio sistema, ele tá tão corrompido que você tem que ficar pisando em ovos o tempo todo. Sim. E aí você fica com receio de entrar. E o meu maior medo hoje, o meu pai me perguntou e falou assim: minha filha, se você se eleger, qual que é o seu maior medo? Eu respondi para ele: morrer. Porque os meus princípios eu não abro mão. E, infelizmente, a gente, de fora, a gente já fica sabendo muita coisa, né? Quando você entra, com certeza o buraco é muito mais embaixo. E é nisso aí que eu tenho medo. Mas eu estou disposta a tentar entrar para tentar fazer a diferença. O meu caráter, o meu princípio, eu garanto. Agora, infelizmente, a política, num geral, quem somos nós para colocar a mão no fogo, né? Pois é, e eu queria entrar justamente nesse assunto, porque assim, que deu na sua cabeça de entrar na política, Ana? Você já não acha que já tem problema demais, não? Filho, namorado, família, pai, mãe, empresa. Eu acho que você tá querendo mais dor de cabeça. Por que você entrou nesse ramo? Eu acho que minha vida estava tranquila demais. Eu falei assim, Sério? gente, precisa de uma emoção a mais. Não, né? Não, mentira. Daqui a pouco a gente entra no bate-papo daqueles do Red Pill, da mulher que gosta de viver fortes emoções. Daqui a pouco vira Nossa. isso. Ó, mas eu vou falar pra vocês assim, tudo que eu construí na minha vida até hoje nunca foi por escolha, sempre foram oportunidades que a vida me trouxe e as oportunidades vieram de acordo com a minha necessidade. Então, tudo que eu construí até hoje nunca foi um sonho construído por mim. Então, tanto a minha empresa quanto a minha profissão foram circunstâncias que a vida me trouxe e tudo que eu tento fazer muito bem feito. Então, tudo que eu coloco propósito, eu tento ir o máximo possível. Só que não foi escolhas que eu planejei para minha vida, não foram coisas que eu coloquei no papel. Eu não escolhi, por exemplo, trabalhar com sexualidade. A vida me trouxe isso e eu abracei isso. Comecei a gostar, gosto do assunto, mas nunca foi o meu projeto de vida. E quando eu abri a minha primeira clínica para poder trabalhar com terapia de relacionamento, com terapia sexual, eu sempre entrei para sair. E poucas pessoas sabem disso. Eu entrei para eu poder melhorar o meu padrão de vida, porque eu vim de família relativamente muito humilde, então tudo que eu construí, eu saí de casa muito nova, poucas pessoas sabem, mas eu saí de casa aos 15 anos. Comecei a trabalhar de carteira assinada aos 15, mas eu entendi o valor do dinheiro a partir dos meus 11 anos. Então, quando eu saí de casa, de menor, para estar em um relacionamento, eu descobri que eu precisava correr atrás de alguma forma. E eu acho que foi ali que começou a minha história de vida e me trouxe para onde eu tô hoje. Eu sempre quis coisas muito grandes para minha vida, porque eu acredito muito em Deus, eu acredito que Deus tem uma promessa muito grande para minha vida. E tudo que eu construí até hoje é graças a Ele. Mas, quando a gente trabalha com sexualidade, com relacionamento, a gente fala de um assunto muito delicado. Não que eu não goste. Eu amo e, graças ao bom pai, durante todos esses anos de profissão, eu mudei a vida de muitas pessoas. E isso, para mim, é muito gratificante. Só que eu sei que é limitado. Então, a partir do momento que eu estou dentro de uma clínica, eu tenho uma limitação de ajudar pessoas por dia. E eu sei que existe uma capacidade, uma necessidade muito maior do que isso. Por exemplo, os meus serviços hoje terapêutico é uma coisa essencial para muita gente, mas poucas pessoas têm condição de arcar com aquilo ali. Então, quando eu comecei com um projeto que chamava Mulheres de Expressão. E o meu Instagram foi derrubado e foi um projeto que deu muito certo, que era ajudar as mulheres de baixa renda a terem o processo de terapia e trazerem a funcionalidade do viver de novo. E aí eu abracei várias mulheres, mulheres novas, mulheres mais velhas, divorciadas, viúvas, e todas elas faziam um videozinho contando como que era a experiência da terapia comigo. E esse era o processo que mais fazia sentido para mim na época. Quando o Instagram estava grande, ele caiu. E ali eu dei uma desanimada. E eu falei, cara, começar tudo de novo
vai me gastar uma certa energia. Na época eu não estava disposta. E aí eu encerrei esse projeto e continuei os atendimentos convencionais. Hoje, já tem 7 anos que eu atendo clinicamente e hoje eu enxergo uma coisa maior, não só para minha vida, mas para a vida das pessoas também, sabe? E já fui convidada para entrar para a política outras vezes. Na época não fez o menor sentido para mim, até porque eu nunca gostei muito de política, porque infelizmente a gente escuta muitas notícias ruins. É muita corrupção, é muita lavagem, é muitas pessoas que entram e mudam aquilo que você acreditava no início, enfim. E não era aquilo que eu queria para minha vida naquele momento. Hoje, né, depois que eu abri o Rocane, já tem 2 anos que a gente está lá, é uma empresa com uma estrutura incrível. Lá eu fiz muitos atendimentos, muita parceria com psicólogo, com neuro, com psiquiatra. Então a gente começa a entender que aquele problema que eu cuido, ele é muito pequeno se comparado à profundidade do que aquela pessoa tem. Então hoje eu sinto que a minha empresa ela ficou pequena para mim. Eu queria abraçar um número muito maior de pessoas. Em 2023, eu tentei criar um projeto que era para ser um projeto de Belo Horizonte mesmo, sem apoio, sem nada, só com uma rede de amigos, de conhecidos, de profissionais, para abraçar essas pessoas que sempre foi a minha prioridade, que não tinham condições, mas precisava de uma estrutura de vida melhor. Uhum. E eu não consegui tirar esse projeto do papel. E isso me incomodou um pouco. Esse grupo existe até hoje. E de vez em quando eu olho ele e eu falo, poxa, eu consegui tantos apoiadores e devido à correria e à loucura da minha vida, eu não consegui dar continuidade. E agora que eu já tem um tempo que eu estou planejando a sair dos meus atendimentos para poder migrar para uma outra área, que seria ou uma área de atendimentos pro bonos, ou de fazer gestão de empresas, ou trabalhar com grupos de psicólogos, alguma coisa que realmente fosse um grupo maior. Aí o Jarvis me deu um start e falou assim, por que você não repensa naquele convite que você recebeu alguns anos atrás? Porque aí você vai ter um apoio, uma estrutura maior para tirar o projeto que você constituiu do papel. Na hora eu falei assim, você é louco, não compensa não. Entrar é difícil, se manter é difícil. Só que isso ficou dentro de mim desde o início do ano. E aí eu mandei mensagem para um conhecido e falei, cara, eu vou. Eu sei que o desafio vai ser grande. Inclusive, eu basicamente já saí do Rocane. A empresa tá lá, tá funcionando, mas a parte administrativa que eu cuidava, eu repassei ela para o meu sócio, para que eu pudesse focar e estudar 100% para a minha campanha e para o mundo político, porque a gente sabe que é isso aqui. Mas quando você começa a entender e estudar, primeira coisa que eu falei, cara, eu vou estudar o partido que eu tô entrando. Então, vou parar, vou entender como que funciona, votação, mesa, pré-candidato, verba, como que funciona. Estudei de alguns partidos e achei que o PSDB, que é o partido que eu estou me candidatando, dentro de todas as circunstâncias, fosse o melhor para mim naquele momento. E estou apostando nisso. Mas temos um desafio enorme pela frente. E qual seria esse desafio, na sua opinião? Primeira coisa é visibilidade. Hoje a gente vive numa bolha social de extremismo. Então, é muito difícil. Eu não sou ninguém, né? Talvez eu seja alguém para as poucas pessoas que me conhecem e acompanham o meu trabalho. Mas quando a gente fala de alcançar um público estadual, a gente está falando de 873 municípios que compõem Minas Gerais. Então, Minas Gerais é o estado com a maior quantidade de municípios que tem. Eu posso limitar nos dedos os municípios que me conhecem. E a gente está falando de uma quantidade muito pequena de pessoas. Então, quando a gente fala de grandes nomes, já existe... A política, ela é assim, ó. Você foca em uma pessoa e você abraça a ideia dela até o final. Depois que você tem aquilo engajado na sua mente, é muito difícil você mudar de opinião. Então, eu não quero que as pessoas me elejam por nada. Eu quero que as pessoas abracem a minha ideia. E para isso eu preciso de um tempo, eu preciso de um processo. E a gente tem hoje o maior meio, né? É a mídia social, é a rede social.
E é muito difícil, talvez, você conseguir alcançar um número tão grande de pessoas para abraçar a sua ideia. Então, existe a facilidade da rede social, mas existe a dificuldade da rede social, porque tem pessoas que estão engajadas há muito mais tempo. Então, ao mesmo tempo que a rede social ela te ajuda, ela também te limita. Então, eu sei que é um processo difícil, mas eu acredito não ser um processo impossível. Então, eu estou preparada, eu espero que para a vitória, mas se não, provavelmente eu não vou desistir, porque uma coisa que eu tenho na minha vida é persistência. Pode dar errado aqui, pode dar errado ali na frente, mas se tiver que acontecer, vai acontecer. E se eu for entrar, eu quero entrar da maneira certa, do jeito certo, para fazer o certo e para ajudar da forma que realmente eu sinto que necessita. Eu acho que a gente está falando de um estado com inúmeros problemas. Não adianta eu querer abraçar uma causa que eu não tenho conhecimento, entende? Então é muito difícil as pessoas falarem assim: abraça isso, abraça aquilo. Se eu não tenho conhecimento, se não faz parte da minha vivência, eu prefiro dar outro lugar para um profissional que entende, que já está vivenciando aquilo ali, para poder abraçar essa ideia e eu abraçar aquilo que realmente eu consigo contornar, eu consigo dominar, eu sei como que funciona, eu estive com isso presente a minha vida inteira e acredito eu que hoje, não sei vocês podem até discordar de mim para a gente poder conversar aqui sobre. Eu acho que hoje a gente está numa sociedade extremamente ansiosa e hiperativa. Hoje a gente consegue conversar com mais de 100 pessoas por dia através do telefone, o que naturalmente é um problema. Talvez pode não ser um problema hoje, porque talvez você tenha dado conta do recado. Mas amanhã vai ter 120 pessoas, depois vai ser 130, porque nem tudo você consegue resolver num dia. E essa sobrecarga emocional que você carrega ao dia a dia te traz um impacto emocional muito pesado, que de forma inconsciente, às vezes, você desconta nos filhos, na esposa, na casa, no álcool, na droga. E isso é o problema social. As pessoas estão perdendo um pouco do rumo individual de cada um. Hoje a gente não vê relacionamentos sólidos. Os relacionamentos eles duram muito pouco, mas a gente vê um número muito grande de mães solo aumentando. E isso é um problema social, porque essa criança ela pode nascer com certas dificuldades futuras de aprendizado, de concentração. Então, a minha ideia, o meu projeto é estabilizar e dar suporte para que as pessoas consigam trabalhar o seu emocional com suporte para isso. Por exemplo, eu estou falando muito, vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem me Quero fazer parar? uma pontuação, na verdade. Então Porque vai, assim, a gente. fala, é bom que eu dou uma pausa aqui. Semana passada no podcast com o nosso convidado, a gente tinha falado a respeito dessa questão da mãe solo, né? Que foi romantizado essa questão da mãe solo. As pessoas hoje olham com até um certo orgulho essa questão da mãe solo. Pô, eu sou mãe solo, mas não vê o problema no todo. Porque, no fim das contas, quem sofre é a criança no fato. Não porque a mãe tem alguma culpa de ter acontecido o que aconteceu, não é isso. Uhum. Mas não se dá devida responsabilidade para o fato de por que a mãe se tornou mãe solo. Por exemplo, eu tinha falado até no podcast que se eu fosse presidente do Brasil, é uma espécie de utopia, né, isso aqui, mas se eu fosse presidente do Brasil, eu com certeza iria usar do meu poder do executivo para executar uma lei em que, se um homem abandonasse a mulher, deixasse ela desamparada numa questão dela perder, dela ter que criar a criança sozinha por conta de abandono, o cara ser preso e pegar 50 anos de prisão. Os caras iam pensar duas vezes antes de transar de forma deliberada, de escolher qualquer tipo de parceira, de fazer sexo sem preservativo. Isso iria ter o controle da natalidade. A China fez algo parecido, se não me engano, para controle de natalidade. Tanto que eles só podem ter 2 filhos por conta da hiperpopulação. Teve alguma situação que eu não lembro, mas que ela estava punindo severamente o fato de ter mais filhos. E aí, eu acho que o único mecanismo para a gente ter esse controle social de crianças nascendo e crianças tendo abandono do paterno é a questão de leis punitivas. Para isso. Ah, mas o sexo é liberdade.
o sexo, ele influencia na geografia de um país. O sexo influencia na economia de um país. Então a gente não pode tratar o sexo só como algo prazeroso. Ele é prazeroso, sim, mas ele tem que também ter uma forma de controle no sentido de que da gente conseguir reduzir essa quantidade de crianças abandonadas. Porque mesmo a mãe criando ali, mãe solo, o papel do homem masculino, do pai, é diferente do da mãe. O pai tá lá para gerir certas emoções que a mãe não vai conseguir suprir. Perfeito. Porque ela é uma mulher. Ela é uma mãe. Ela é uma mãe. Ela pode fazer o papel dos dois pais no sentido de quê? Do trabalho, de sustentar a casa, beleza, pode. Mas no sentido emocional, isso não é eu que tô falando, é vários psicólogos falam isso. Existe o papel do pai e o papel da mãe emocional do filho. Quando tem a falta do pai, a criança busca em pessoas ou em coisas aquela falta. E aí gera vários transtornos, transtorno psiquiátrico, aí gera, às vezes, outras questões até de possíveis abusadores no futuro, porque não teve uma figura paterna ali para criar e gerar o caráter, formar o caráter da criança. Questões econômicas também, porque querendo ou não, uma mãe solo, ela vai ter muito mais dificuldade de criar uma criança e dar melhor qualidade de vida para ela e a criança ter uma boa educação, enfim. Porque, ó, eu tava vendo isso hoje no ônibus, eu peguei um ônibus para ir pro trabalho lá no Gutierrez para dar aula, e eu tava na frente, tava um monte de motorista de ônibus conversando. E os caras debatendo sobre pensão alimentícia. Os caras, puto, velho, por causa que teve cara que não paga pensão e tal. O cara tava contando o caso de uma filha dele que se relacionou com um cara, teve filhos com esse cara, e o cara abandonou ela, não paga pensão, motoboy ainda, ó. Alô, tropa dos motoboy, tem que pegar esse cara aí, ó. Aí o cara falou assim: não, agora tá até com outro rapaz que é bacana, trabalhador, ajuda ela. Mas os caras puto porque o cara não paga pensão. Eles tá falando assim: ah, tinha que cortar a cabeça de uns caras desse. Aprovar um trem assim. Não pagou a pensão, vai cortar a cabeça do cara. Você acha que isso passaria no Brasil, ô Ana?